pessoal, do start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar nossos trabalhos aqui, eu vou compartilhar as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E aí depois nós retornamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. E pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, antes da gente retomar aqui nossa aula, né? Eu sei que eu falei isso na semana passada, né? Mas é bom a gente reforçar. Eu estava olhando aqui, né? A próxima UC, eu vi que estava uma quantidade boa de aulas, porém essa UC aqui só ficou com 3 aulas e eu tenho 5 atividades, tá? Eu preciso de 5 aulas aí para a gente ter, né? Vamos dizer assim, uma aula mais assim inteligível possível, né? Com o máximo de informações. Então, em virtude disso, né, eu gravei semana passada, foi a primeira aula, eu falei do Fórum de Discussão. Nessa segunda eu vou falar do Fórum de Discussão 2, tá? Mas, dia 30 o período de férias de vocês é do dia 1 até o dia 19. Eu estava até olhando aqui a próxima UC, né? A próxima UC, ela inicia no mesmo dia das férias aí de vocês e vai até dia 19, tá? Do 7, né? E aqui a disciplina vai até o dia 20/8. Então, se eu não me engano, acho que dá umas 4 aulas aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Se não me falha a memória, vão dar umas 4 aulas. Deixa eu ver. Aqui, ó, as férias começam aqui, né? Finaliza dia 19 do 7. Já dia 21 a gente tem aula, né? No dia 22 vocês já iniciam a aula com o professor presencial, né? 22 e 23, como ele está no cronograma, né? E vão ser uma, duas, três, quatro, cinco. Não, três já está perfeita, né? Então, uma quinta a gente utiliza para fechar o conteúdo de manutenção predial e industrial, tá? Então, essa daqui tá tranquilo. O problema eu acredito se começo, pegasse uma aula dessa daqui, 4, já daria até para juntar uma atividade com a outra ali, tá? Mas enfim, em função disso, como eu preciso de 5 aulas, e no dia 30 eu, na verdade, já entro de férias dia 29, ou seja, no dia 30 eu vou estar de férias, mas aí para eu não colocar outro professor, que até o outro professor entender aonde que vocês estão aí, né? Que eu vou fazer? Como já dia 30 eu já estou de férias, né? Vai ficar o IO aqui, o responsável.
Porém, eu já vou deixar gravado, tá? E aí, amanhã, quando eu disponibilizar, até amanhã eu disponibilizo essa aula, automaticamente a aula do dia 30 também já vai estar disponibilizada. Daí eu vou colocar mais uma aula 4, tá? Uma aula extra aqui, uma aula 5 também extra para atividade. Essa daqui seria para atividade um SAP 2, essa daqui atividade 2 SAP 2 e essa última é para fechar a disciplina. Então, mais três aulas extras aí para vocês, tá? Inclusive, eu já até deixei o conteúdo disponível, tá? E aí, amanhã, né, quando eu disponibilizar hum, a aula, que vai ser essa aula aqui, né, que já tá thumbnail, já tá tudo pronto aqui, o monitor já deixou tudo ok, eu vou disponibilizar as outras aulas, inclusive a aula extra. Então, a pasta aqui já está disponível, só vou disponibilizar essas que já estão gravadas, tá? E aí vocês não vão perder conteúdo, vão ter que ela já finaliza muito em cima aqui, né? 30/6, né? E, e vocês já vão ter todo o conteúdo já, entendeu? Aí, uma semana antes, ou seja, amanhã, vocês já vão ter não só a terceira aula, mas as aulas extras aí que vão dar subsídio para vocês conseguirem fazer não só a discussão do fórum de discussão de hoje, né, o 2, mas as outras três atividades, a 1 da SAP 1, a 1 e a 2 da SAP 2, tá bom? Vamos lá para o fórum de discussão, que é o assunto da aula de hoje. Fórum de discussão 2, pessoal, diferente do fórum um, né? Lembra que o fórum um, deixa eu ver até se alguém já começou a enviar, ó, o pessoal ainda não começou a enviar aqui não. Fórum um, lembra que era sobre Smart Grid, né? Sobre a rede inteligente. Eu fui destrinchando desde lá da geração de energia, né? A Smart Grid que manda comandos, né, remotos aí, faz operações, né, remotas, né? E também com sensores, né, de forma inteligente ali. Se dá surto, né, tem um sistema escada, né, se der surto, ele faz a proteção, na pior das hipóteses, ele desliga tudo, né, para não causar um dano maior. Mas ele pega potência de um barramento, adiciona ali para se tiver o circuito muito carregado, né? E dentro da cidade, né, foi o que a gente conversou, além dos smart grid, você tem a atuação direta dos RAs, né, os religadores automáticos que fazem parte da smart grid, né, que aí diminui drasticamente o tempo de manutenção, né? Em vez de você ficar esperando o eletricista para fazer manutenção, você não vai nem saber que ele está indo fazer a manutenção, porque o RA vai pegar uma rota alternativa, energizar e aí, no máximo, você vai ter uma queda brusca, uma queda rápida aí de energia e ela volta, tá? É, Voltando aqui, esse daqui é só você vir aqui responder, né? Vocês viram a aula passada aí, tá? Agora no Fórum 2 é um pouco mais, né, complexo aqui. Eu vou tocar no assunto aqui, inclusive, ó, por exemplo, ó, com base no estudo realizado no seu livro didático aí, né? Deixa eu pegar aqui o. Elabore um slide, tá? Aqui tá falando slide, esse termo aqui ele não tá claro, tá? Não é um slide, é uma apresentação. Tem até um exemplo aqui, tá? Preocupa não, que já que eu mostro para vocês. Deixa eu só achar o livro aqui. Pegar a versão que vocês estão utilizando. Daí, ó, já no primeiro capítulo aqui, ó, depois da introdução, no segundo, quer dizer, né? Você tem um resumo aqui falando sobre vários tipos de energia, né? E daí ele faz o seguinte questionamento aí, ó. Com base no estudo
realizado no livro, ou seja, no capítulo 2 aí, elabore um slide, na verdade é uma apresentação, tá? Eu vou explicar o porquê dessa apresentação. Por que que tem que ser uma apresentação? Já é um treinamento para você fazer um possível trabalho lá mais na frente. Ah, é, professor? Como assim? Já que eu explico aqui. Deixa eu ver. E elabore um slide, né? Já é uma apresentação, já estou explicando, contendo informações sobre determinado tipo de geração. São elas, né? Ou eles. Eólica, solar, tá? Hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maremotriz e geotérmica. Muita aluna entende, é óbvio, aqui está escrito errado, né? Um slide. Tem aluno que acha que você vai fazer um slide sobre eólica, um sobre solar, um sobre hidráulica, né? Falando de todas. Mas, na verdade, você vai escolher um desse tipo de geração de energia, eólica, ou solar, ou hidráulica, tá? Inclusive, ó, tem maré motriz, essa aqui é bem diferente aqui, a maré motriz. Daqui a pouco eu mostro aqui. O slide, na verdade, a apresentação elaborada deve atender as seguintes perguntas e requisitos. O que é energia pesquisada, né? O que que é a eólica? Você fala que utiliza a força dos ventos aí, por exemplo. A solar utiliza o fóton, né? O fóton para liberar energia, né? No material lá de silício. Você faz esse fóton, o elétron volt ali, né? Ele libera, né? O salto quântico ele dá luz, né? Ele libera um potencial elétrico aí e lá na placa solar ele vai gerar, né? Inclusive o prêmio Nobel aí do Einstein foi relacionado, né? Não foi relacionado à teoria da relatividade, não, tá, pessoal? Ele foi relacionado à teoria, né, da conversão do fóton em energia elétrica, né? Não sei se vocês sabiam, né? Mas embora a teoria da relatividade, né, a teoria especial, ela conferisse status, né, e merecido, né, porque ele mudou muitos paradigmas aí, que até então a gente, né, pensava só, né, merecesse o prêmio Nobel, mas foi relacionado ao efeito fotoelétrico. Então você vai falar que tipo que é, como é possível gerar, né, o princípio de geração desse tipo de energia, inserir imagens que representem esse processo, né, de geração e quais os materiais, componentes, instrumentos, ferramentas e equipamentos utilizados nesse tipo, né, de geração, tá? Olha, poste no fórum o PowerPoint ou o Word. Então você pode fazer ou em PowerPoint, né, que é o slide, ou então em um arquivo, né, .docx aí, né, um Word. Então, logo aqui embaixo, ó, talvez até vocês não percebam aqui, né? Isso aqui tá oculto, vocês não vão ver, não. Mas aqui tem uma pastinha que essa pastinha, ó, roteiro para elaboração do Fórum 2, tá? Então, essa pastinha aqui tem um roteiro, tá? E esse roteiro, esse pré-requisito, ele é importante, tá? Para elaboração, por quê? São as regras, tá? Por exemplo, quando você vai fazer né, geralmente é um curso, uma graduação, né, um curso superior, né? É técnico, às vezes, tá? Tem um trabalho de curso, um trabalho final, dependendo aí, né, da modalidade. Porém, né, o curso superior ele requer um trabalho de conclusão, um artigo, né, no formato. Aí já artigo já é um outro formato. O TCC, o trabalho de conclusão, ele tem uma configuração, vamos dizer assim, né? Deixa eu até criar a nossa pastinha de atividades aqui. Então, esse quesito, né? O que que seria um quesito, né, a grosso modo? Quesito é uma característica específica que um determinado documento, estudo, igual artigo científico,
Artigo científico você coloca em duas páginas, né? Duas páginas, não, desculpa, em duas colunas, você faz aqui o cabeçalho, coloca duas colunas o texto, tá? Geralmente, se não me falha a memória, pode ir até 10 páginas, se não me falha a memória, tá? Mas já o TCC não, ele tem uma formatação diferente. E aqui são as regras de formatação para você vai escolher o tipo de energia, né? Vamos voltar lá na página do fórum de discussão. Você vai escolher o tipo de energia aqui. Você não vai falar sobre todos, tá? Vai escolher igual eu fiz um exemplo aqui, geotérmico, né? Então, você tá vendo que ele tem uma formatação, ó, capa, título, tá? Por exemplo, professor, se eu escolher em vez do PowerPoint, aqui no Word, aí vai ser a primeira página, vai ser a capa, né? A introdução, slide 2, né? Se for Word, é a página 2, né? Introdução, página 3 ou slide 3, conceito. E você tá vendo aqui, ó, que utilize um tema de slide de cor clara, tá? Logotipo da empresa, né? Geralmente, quando você vai fazer esse tipo, isso aqui é um estudo, tá? Como assim, professor, estudo? Deixa eu ir aqui no YouTube, ó. Anel. Ó, esse aqui é o canal do YouTube da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, próximas transmissões, né? Tem esse aqui que são dicas, ó, é um tema que me dá uma luz, né? Então são profissionais, né, da própria ANEEL, né? Dando dicas, ó, como denunciar choque de animais na rede, se você vê um animal na rede, como que você vai produzir, como pedir inspeção do medidor, por exemplo, sua conta de energia veio muito cara e você está desconfiando que esse medidor aí está com algum problema, pode ser que no problema da leitura, geralmente é na concessionária local, tá? Então tem várias dicas de profissionais, né, da área aqui, inclusive você pode ser um desses, tá? Se você for trabalhar, fizer um processo seletivo lá na ANEEL, né? Você pode encabeçar um desses vídeos aqui, ó, que são os subsídios na conta de luz, né? Então tem uma série de vídeos, provavelmente vídeo curto, ó, 1 minuto, ó, especial geração distribuída, né? O que que é uma geração distribuída? Né? Aqui, igual tá falando aqui, ó, você pode fazer a geração on-grid, né? Ou seja, junto com o solar, né? E utilizando a concessionária de energia aí, né? Você pode utilizar off-grid, tem várias opções, né? Off-grid é mais complicado porque de noite não tem luz solar, né? Então, o on-grid, por exemplo, tem uma loja que eu presto serviço, o sistema lá de ar-condicionado teve uma brutal economia de energia, porque como ele funciona em período horário comercial, né? Você, no período da noite, né? Tardezinha para noite, quando não tem mais luz, a loja tá fechada, né? Então, teve uma economia, assim, grande, mas grande peso, tá? Por causa de quase R$ 3.000 aí de energia. Foi muita coisa. Então, tem vários assuntos aqui, ó, tópicos, né? Ó, como funciona o quê? A eficiência energética, né? Igual a gente já comentou em aulas anteriores. Então, ó, a sexta da inovação, reunião pública da diretoria. Essas reuniões aqui, ó, está vendo que até que essa aqui são até rápida. Igual aqui, ó, próximas transmissões, ó. Sessão de sorteio público ordinário. O que que é isso, professor? Ó, 25ª sessão, né? O que que será isso aqui? E, por exemplo, né, quando era a Celg aqui em Goiás, né, a privatização, o que que o pessoal fez, né?
vendeu parte ou, né, eles começaram pela distribuição, né? Celg, porque tem a Celg Participação, né? E aí tinha a Celg Distribuição, que é a parte de distribuição de energia, Celg GT, né, geração, e a Celg, né, e transmissão, né, que seria o GT. Então a distribuição na época ficou, quem ganhou o pregão aí eletrônica aí foi a Enel, né? E depois de um tempo, como a Enel não estava cumprindo com os quesitos, né? O que que são os quesitos? Com as exigências aí do contrato, novamente teve uma sessão pública aí, e quem ganhou, quem foi a bola da vez aí foi a Equatorial, né? E aí virou Equatorial Goiás, tá? E, por exemplo, você tem linhas de transmissão, por exemplo, você quer oferecer exploração de linhas de transmissão. Então, você pode trabalhar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma reunião que houve. Ó, isso daqui foi um workshop, tá? Ó, de esclarecimentos, tá? Sobre um leilão que ocorreu lá em 2024. E daí? E o Kiko, né, professor? E daí? Então, isso aqui foi ao vivo. Pessoal da linha de transmissão, isso aqui são a mesa diretora, né? Os representantes das empresas, as licitantes aqui, né? Aí você tá vendo, se eu não me engano, essa aqui é a advogada da empresa aqui, né? Ela tá mostrando os indicadores aqui, ó, do país, né? Se destaca na participação de fontes, de baixo carbono. Como que ela fez isso? Fazendo pesquisa, né? Então, ela faz pesquisa, mostra, né? Aqui, ó, nesse leilão aqui, ó, teve a inclusão aí do plano e o PAC, né? O plano de aceleração do crescimento aí, né? Juntamente aí, ó, com o governo federal. Essa é a empresa de pesquisa energética, fica ali em Brasília, tá? E daí, o pessoal ofereceu lotes, né? Quando fala lotes aqui, ó, são pedaços aqui, né? Alguns quilômetros aqui de linha de transmissão, né? Com subestação, né? Ó, aqui, ó, uma LT, né? Uma linha de transmissão de 500 kV, né? A Bom Nome 2, Campo Formoso 2, né? Lote 5. E daí o profissional aí da ANEL, né? Ele vai mostrar o que que tem esse lote 5 ou os que estão, né? Em, em perspectiva aqui, né? Mostrar, olha, né? O seccionamento da linha, qual que é a tecnologia, aplicação de controle, igual eu falei lá lá na parte de a primeira aula, né, a aula passada aí, a arquitetura OPGW, né, ou seja, fibra ótica, diferente de outrora aí, que era cabo metálico. Então, você pode ser, né, o funcionário que vai montar essa apresentação, pode ser que você seja o funcionário que vai, além de montar aí com a equipe, vai apresentar para os licitantes, ou seja, sei lá, estou chutando que é a Equatorial, né? Uma de linha de transmissão que ganhou aqui em Goiás, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, foi uma portuguesa, a EDP, tá? Então, transmissão e geração, quem cuida aqui em Goiás é a EDP. Distribuição de energia, quem cuida é a Equatorial Goiás, tá? Então, você vai oferecer, mostrar que os. E aqui, ó, foi a parte de dúvidas, questionamento, o que que poderia usar, o que que não poderia usar, tá? Então, esse pode ser um dos trabalhos que você vai fazer, né? Então, esse roteiro aqui, ele já é um ensaio, né? Ó, então, ó, introdução, imagens do tipo aí de energia, né? A conclusão, aí no caso que é a conclusão, olha, essa linha de transmissão, essa hidrelétrica, essa termoelétrica tem um potencial de não sei quantos megawatts, né? Vai criar não sei quantos mil empregos, né? Então, geralmente aí a ANEEL ela mostra
o que que ela tem aí no balcão, né? E de oferecido aí, né? E aí você, funcionário aí da ANEEL, vai montar essas apresentações, mostrar para as empresas licitantes, dar os seus lances, né? Beleza, então você vai utilizar essa configuração aqui, tá? Aí no final, na conclusão, isso aqui é de trabalho, né? Geralmente é o sobrenome, depois o nome aqui, né? Ó, a fonte de pesquisa, se for internet, né? Ó, Brasil, Lei Federal, né? 9.610 direitos autorais, né? Brasília, ó, disponível no site, ó, inclusive esse aqui é antigo, hein? Não era nem protocolo seguro, né? Esse protocolo aqui é totalmente vulnerável aqui. Provavelmente esse link mudou para HTTPS, né? Olha, Planalto, Governo Central, Casa Civil. Aí geralmente você coloca que dia, né? Que data que foi acessado, né? 18 de agosto aqui de 2015. Então você tem que cumprir esses padrões. O que, né? Não estou dizendo que a ANEEL vai pedir tudo isso, mas o que a empresa, né, os quesitos, né, os pré-requisitos que tiver que ter para você mostrar, né, as skills aí do tipo de geração, tá? Um exemplo aqui, inclusive ele não está totalmente correto, né? Então você tem que prestar atenção, tem que ter 8 slides, tá? Nesse que eu fiz aqui, eu fiz bem rapidão aqui, só mesmo para, ó, esse aqui, ó, de energia solar. Deixa eu pegar o geotérmico aqui, que ele. Então você vai seguir, ó, nesse caso aqui, ó, agora tem 8 aqui, né? Mas aí você vai verificar qual que é a fonte, ó, no caso aqui, ele fala só o número, deixa eu ver, cor clara, logotipo, fonte 38, e não fala. Esse aqui, nesse caso que eu usei Aptos Display aí, né? Tá, 48, tá correto, subtítulo aqui é 38, tá? Então, você vai montar aqui, né? O que que é energia geotérmica, a introdução, o conceito, né? É como geração de energia geotérmica, utilizando imagens, né? Que representam. Então, tudo isso semelhante àquele vídeo ali que né, o pedaço ali do vídeo que eu mostrei, né? Lá da ANEEL, né? Do pregão. Na verdade, era um workshop de dúvidas, né? Sobre um que já aconteceu lá em 2024, né? Deve ser para ajuste, né? Então você vai seguir esses padrões aqui, ó, e, né, até eu coloquei, transcrevi aqui para, então, seguindo esse padrão, você vai fazer uma pesquisa aí extensa aí, né, no tipo de energia e vai montar essa apresentação. Isso aqui já é um treinamento, né? É toda atividade, pessoal, você tem que entender que ela foi projetada, tá? Para fazer com que o aluno, seja da eletrotécnica, da engenharia elétrica, né, ele desenvolva uma habilidade, que no caso, habilidade de pesquisa, né, igual lá no primeiro grau, segundo grau, quando o professor pedia para a gente fazer uma pesquisa, é justamente para você aprender como é que eu faço uma pesquisa, né? Eu antigamente utilizava livros, né? A Biblioteca Barça, né? De em dia você utiliza né, o buscador aí, né? Faz pesquisas, em universidades você tem acesso aí à parte ali de trabalhos científicos, né? Trabalhos acadêmicos, né? Então, lá tem uma plataforma chama Lattes, né? Todo profissional aí que lida com ensino, né? Seja o ensino de graduações, ensino técnico, ele geralmente tem um currículo Lattes que mostra, né, né, o currículo, o que que ele cursou, né, pesquisas que ele fez, né, artigos que ele escreveu, hein? Geralmente quando você faz mestrado e doutorado, você escreve bastante artigo aí, né? E
é isso, pessoal. Então, montem aqui essa apresentação, tá? Deixa eu fechar aqui. Montem, acesse aqui na ANEEL para vocês, né, ter oportunidade aí de assistir, né, de verificar, tá? E aí, quando você for publicar, geralmente você vai vir aqui em responder, né? E aqui você só escreve. Quando você fizer a sua apresentação, vamos supor que a sua apresentação seja esse arquivo aqui, né? Você vai vir em avançado. Daí, quando for em avançado, vai aparecer essa tela aqui, que é semelhante à tela de envio de atividades, né? Normal. Essa do fórum, você pode tanto só escrever no fórum quanto enviar algum arquivo. Aí, geralmente, você escreve aqui, ó, sei lá, atividade enviada, por gentileza, corrija, professor. E aqui você vai, né, se você estiver usando duas telas aqui, ó, você vem e carrega aqui, ó, se só soltar. Não vou soltar porque senão eu vou mandar atividade para eu mesmo aqui, né? Então, fez sua apresentação, coloca aqui, aí enviar mensagem ao fórum. E aí esse arquivo vai ser enviado ao fórum, beleza? Eu vou cancelar, tá? Porque senão eu envio para eu mesmo. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Obrigado. Lembrando, tá? As outras aulas eu vou disponibilizar para vocês, tá? Já do dia 30, como eu já vou estar de férias, já vou disponibilizar para vocês, tá? E as três aulas extras, né? E todo o material, né? Material que vocês vão utilizar de subsídio para disciplina, tá? Ele já vai estar nas pastinhas, né? Aqui, ó. Isso aqui foi da semana passada, né? Eu vou upar o vídeo aqui. Aqui é aquele vídeo que mostra a, seria uma visita virtual, né? Para você fazer essa atividade aqui, ó, um materialzinho extra de subestação, tá? Então, inclusive o materialzinho extra já está liberado, né? Só falta eu liberar a aula do dia 30 e as outras aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.